Caríssimos católicos, apostólicos romanos, filhos da única igreja fundada por Jesus Cristo, que é a Igreja Católica. No Evangelho de São Mateus 16:18 diz: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus fala no singular, minha igreja. Ele não disse no plural, minhas igrejas. A Igreja Católica Apostólica Romana é a única igreja fundada por Deus. Vamos continuar a nossa reflexão sobre as curiosidades sobre o inferno, segunda parte da curiosidade 18ª até a 34ª curiosidade. Segundo os ensinamentos dos santos doutores da Igreja Católica Apostólica Romana, principalmente Santo Tomás de Aquino, Santo Afonso Maria de Ligório, Santa Catarina de Sena e Santa Teresa d'Ávila. São 50 curiosidades. Nesse vídeo, vamos refletir da 18ª curiosidade até a 34ª curiosidade. A 18ª curiosidade. No inferno, os condenados padecerão o tormento da imobilidade. Isso mesmo, os condenados padecerão no inferno o tormento da imobilidade, isto é, no inferno é impossível o condenado se mover. Da maneira como o condenado cair no inferno, assim há de permanecer imóvel. Não poderá mudar de posição, nem mexer as mãos, nem mexer os pés, enquanto Deus for Deus. 19ª curiosidade sobre o inferno. O ouvido do condenado será atormentado com os contínuos gritos aflitivos daqueles pobres desesperados e pelo barulho horroroso que sem cessar os demônios provocam. Infelizes condenados que são obrigados a ouvir por toda a eternidade os gritos pavorosos de todos os condenados ao inferno. 20ª curiosidade. No inferno, a gula será castigada com uma fome devoradora. Isso mesmo, no inferno, a gula será castigada com uma fome devoradora. Entretanto, não haverá ali no inferno nenhuma migalha de pão para matar a fome do condenado. Não existe alimentação no inferno. O condenado sofrerá no inferno sede abrasadora, que não se apagaria com toda a água do mar, com toda a água dos oceanos, mas não lhe será dado uma gota de água sequer. Uma só gota d'água pedia o rico avarento, e não a obteve, nem a obterá jamais. Vamos conferir na parábola do mal rico e do pobre Lázaro. Abra sua Bíblia no Evangelho de São Lucas, capítulo 16, do versículo 19 ao versículo 31. 21ª curiosidade sobre o inferno. A pena do sentido que mais atormenta os condenados no inferno é o fogo eterno, o fogo que não se apaga. O condenado estará dentro das chamas do inferno, envolto por elas, como um pedaço de lenha
numa fornalha. 22ª curiosidade. O condenado terá um abismo de fogo debaixo de seus pés, imensas massas de fogo sobre sua cabeça e ao derredor de si. Quando abrir os olhos, a apalpar ou respirar, fogo há de respirar, fogo há de apalpar e ver o condenado no inferno. O condenado estará submerso, mergulhado em fogo, como o peixe na água. 23ª curiosidade sobre o inferno. As chamas do inferno não cercarão apenas o condenado, mas penetrarão nele, em suas próprias entranhas, para atormentá-las. Todo o corpo do condenado será pura chama, arderá o coração no peito, as vísceras no ventre, o cérebro na cabeça, nas veias o sangue, as medulas nos ossos. Cada condenado converter-se-á numa fornalha ardente. 24ª curiosidade. As trevas, a infecção, o pranto e as chamas não constituem a essência do inferno. A pena de dano, isto é, não ver a Deus, não contemplar nunca mais a face de Deus, é o pior tormento do inferno. Vou repetir: as trevas, que é a escuridão, a infecção, o pranto e as chamas não constituem a essência do inferno, mas sim o condenado nunca mais contemplará a face de Deus, nunca mais verá a Deus. É o pior, é o maior tormento do inferno. 25ª curiosidade sobre o inferno. O verdadeiro inferno é a pena de ter perdido a Deus. Nunca mais o condenado verá a Deus. O condenado poderia ter alcançado a salvação com tão pouco, mas brincou com a graça de Deus, desprezou a graça de Deus, pisou na graça de Deus e se perdeu para sempre. Então o verdadeiro inferno é a pena de ter perdido a Deus para sempre. 26ª curiosidade. Se ao ouvir os gemidos da alma de um condenado, lhe perguntássemos a causa de tamanha dor, que sentiria ela ao dizer-nos: choro porque perdi a Deus e nunca mais o tornarei a vê-lo, nos diria essa alma mergulhada nas chamas do inferno. 27ª curiosidade sobre o inferno. No inferno não se pode amar a Deus, porque se fosse possível amar a Deus no inferno, o inferno deixaria de ser inferno, porque nós sabemos que no inferno não existe amor. No inferno não existe bondade, não existe bem no inferno. No inferno não se pode amar a Deus, porque se fosse possível amar a Deus no inferno, até por um segundo, o inferno deixaria de ser inferno. 28ª curiosidade. O inferno é eterno. Se o inferno não fosse eterno, isto é, para sempre, não seria inferno. E Jesus fala várias vezes na Bíblia que o inferno é eterno. O inferno não vai acabar nunca. 29ª
Curiosidade: apenas um condenado cai naquele poço de tormentos, fecha-se sobre ele a entrada para nunca mais se abrir. No inferno, só a porta para entrar e não a porta para sair. Quem cair no inferno jamais sairá desse mar de fogo, jamais, porque o inferno é para sempre. 30ª curiosidade sobre o inferno. O condenado ao inferno não sofre somente a pena de cada instante, mas a cada instante ele sofre a pena da eternidade. Gemem os condenados sob o peso da eternidade. 31ª curiosidade. No inferno, o pecador é incapaz de se arrepender. Ele está endurecido no seu pecado, revoltado, rebelde, cheio de ódio. O pecador é incapaz de se arrepender no inferno. Enquanto o pecador viver aqui nesse mundo, poderá se arrepender. Mas no inferno não. No inferno não. No inferno o condenado não pode arrepender dos seus pecados. Está petrificado na sua revolta, na sua rebeldia, no seu ódio contra Deus. 32ª curiosidade sobre o inferno. Ainda que Deus quisesse perdoar ao condenado, olha só, ainda que Deus quisesse perdoar ao condenado ao inferno, o condenado não aceitaria o perdão do Criador, porque a sua vontade obstinada e rebelde está confirmada no ódio contra Deus. Então, se Deus quisesse perdoar o pecador lá no inferno, o condenado, ele não aceitaria o perdão de Deus, porque a sua vontade obstinada e rebelde está confirmada no ódio contra Deus. 33ª curiosidade. Os condenados não se humilharão no inferno. Pelo contrário, crescerá neles a perseverança no ódio contra Deus, no ódio contra o Criador. Não existe humildade nos condenados, mas sim revolta, rebeldia e ódio contra Deus. 34ª curiosidade. Nos condenados, o desejo de pecar é insaciável. Insaciável o desejo de pecar nos condenados. O condenado não tem amor, mas somente ódio e aquele desejo que não acaba. Aquele desejo insaciável de pecar, de ofender a Deus, de ofender o Criador. Estimados católicos, as curiosidades sobre o inferno são 50. Continuaremos no próximo vídeo, a terceira parte, a partir da 35ª curiosidade.